Em seu temor reverente, meus pais espirituais Melquisedeque e Cristo Lisbete, eu os saúdo e agradeço com todo o amor que vocês puseram em mim. Uma saudação também a todos os meus irmãos nas nações, os que são primícias de nossos pais Melquisedeque e Cristo Lisbete, e aos estrangeiros que estão honrando sua palavra de vida eterna dia a dia. A tempestade tropical Milton se tornou em furacão categoria 5 no Golfo do México, na manhã de terça-feira, dia 7 de outubro de 2024. No dia seguinte, começou a se mover muito lentamente para a Flórida, e quando chegou ao continente, embora tivesse enfraquecido, ainda era muito perigoso. Minha filha mais nova e sua família têm uma casa em Sarasota, Flórida, e estavam todos muito preocupados porque o seguro da casa não cobria danos por inundações. Minha esposa e as nossas duas filhas já tinham programado uma pequena viagem para aquele fim de semana para Orlando e não podiam cancelar seus voos. Elas estavam muito tristes por perderem a casa. E disse-lhes que ia pedir aos meus pais espirituais, Melquisedeque e Cristo Lisbete, pela proteção de sua casa, e fiz isso dias antes do furacão chegar em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota. Na quinta-feira, 10 de outubro, vi na televisão o radar que mostrava que o furacão Milton estava passando naquele momento pela cidade de Sarasota, e o centro do furacão podia ser visto cobrindo toda a cidade. Mas me deitei tranquilo, porque já tinha pedido aos meus pais e Deus Todo-Poderosos, Melquisedeque Lisbete, sua proteção e cuidado em sua justiça. No dia seguinte, acordei cedo, no meio de um sonho. Fiquei muito surpreso porque minha mãe, Cristo Lisbete, no sonho, tinha me confirmado que tinha feito o milagre para mim. Alguns minutos depois, recebi um telefonema da minha esposa do aeroporto, antes da saída de seu voo, dizendo que já tinha entrado em contato com Sarasota e a casa estava intacta. No sonho que tive, praticamente minha mãe me mostrava que se eu não tivesse feito o pedido para a proteção da casa, o dano teria sido uma grande perda. Gratidão eterna à minha mãe Cristo Lisbete, o Espírito Santo, que juntamente com meu pai Melquisedeque nos escutam e em sua justiça respondem os pedidos de seus filhos. Minha mãe Cristo Lisbete é a única que revela quais são os 7 selos, os 7 dons do Espírito Santo, para que o homem de sua criação possa adquiri-los. Ela é a única que foi considerada digna por Deus Pai para desatar os 7 selos, os dons do Espírito Santo. Agradeço aos meus pais espirituais Melquisedeque e Lisbete por me confirmarem naquele sonho que vocês tinham atendido ao meu pedido por ser uma de suas primícias, nascido de novo de seu ventre espiritual, na câmara nupcial, estendendo sua misericórdia à minha família biológica, que não conhece o grande mistério de Deus Pai e de Cristo. Não entendem por que Cristo é e tem que ser uma mulher, já que em todo o sistema religioso apresento a Cristo como um homem, o Filho de Deus, e não como a esposa de Deus, como sempre foi. Hoje, você, Mãe Cristo Lisbete, está presente, destapando toda a mentira da pena mentirosa, como nos ensina na tua citação do dia 13 de setembro de 2024. Ninguém deve ler a Bíblia ou os manuscritos sem a orientação de Cristo Lisbete, porque só ela sabe qual é a verdade de Deus que a pena mentirosa dos escribas transformou em mentira. Apenas Cristo Lisbete tem o poder e a autoridade para ler os versículos da maneira correta, segundo Deus, e não segundo a pena mentirosa dos escribas, que são homens malvados e perversos que pegaram a verdade de Deus e a transformaram em mentira por séculos. Diz em Jeremias 8, dos 5 a 8. Por que este povo de Jerusalém é rebelde com rebeldia perpétua? Abraçaram o engano e não quiseram voltar. Escutei e ouvi. Não falam retamente.
Não há homem que se arrependa de seu mal e que diga: o que fiz? Cada um se volta para sua própria carreira, como o cavalo que avança com ímpeto à batalha. Até a cegonha no céu conhece seu tempo, e a rola, a garça e a andorinha guardam o tempo de sua vinda. Mas este povo não conhece o juízo de Jeová. Como dizeis: nós somos sábios e a lei de Jeová está conosco? Certamente a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Por isso, na manifestação do verdadeiro Cristo, a primeira coisa que ela faz é revelar seu grande nome que está vinculado a Deus Pai. E é porque o propósito da manifestação reveladora de Cristo Lisbeth é trazer à luz todos os mistérios que estavam ocultos e que ninguém conhecia antes de sua manifestação, começando com o nome de Deus Pai e de Cristo. Isso é muito sério. Somente a Cristo Lisbeth foi dada a chave para abrir o livro em sua mente, onde mora Deus Pai, e assim desatar seus selos e revelar todos os mistérios sobre Deus. Os tesouros que até agora, nestes últimos tempos, estiveram ocultos. E ela o faz com certeza porque é Deus Pai Melquisedeque, quem a autoriza a revelar o mistério oculto de Deus Pai e de Cristo. Mas para os homens do mundo terreno, não é conveniente. E é por isso que todo o mundo religioso está em um círculo vicioso que não tem nenhum resultado bom, mas anos e anos de conclusões vazias e falsas sobre Deus e Cristo. Por isso diz em Apocalipse 5, do 1 ao 5, e vi na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que são os 7 dons do Espírito Santo. E vi um anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pôde abrir o livro, nem mesmo olhá-lo. E chorei muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhá-lo. Um dos anciãos, aqueles que estiveram com Cristo antes de sua manifestação e que nasceram de novo, me disse: não chores. Eis aqui, Cristo Lisbeth, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, figuras de quando ela se fez pecado para ser primícia em vencer a morte. Prevaleceu para abrir o livro em sua mente e desatar seus 7 selos. Cristo Lisbeth é a única que revela quais são os 7 selos, os 7 dons do Espírito Santo, para que o homem de sua criação possa adquiri-los. Isso significa que na dispensação anterior ninguém era digno de abrir os selos, mas foi Deus Pai mesmo quem a observou, a mediu e a derramou sobre todas suas obras. Por isso hoje, Cristo Lisbeth abriu os selos do livro e revelou toda a verdade de Deus Pai e de Cristo. E quem não escutar as palavras que ela fala, não é digno dela. E merece chorar por ter negado o privilégio de poder adorar aquela que vive pelos séculos dos séculos, o Cordeiro fêmea de Deus que está diante deles, porque ela foi imolada em uma dispensação de morte e venceu por amor à humanidade. Ela é a única que foi considerada digna por Deus Pai para tomar seu poder, suas riquezas, sua sabedoria, sua força, sua honra, sua glória e seu louvor para sempre. Amém. Amém. Meus pais espirituais Melquisedeque e Lisbeth, termino minha carta de agradecimento em seu temor reverente com meu canto de seu júbilo e vitória, por Melquisedeque e por Cristo Lisbeth, pelos reis de Salém. Amém. Aleluia. Teu filho espiritual Francisco de Melquisedeque Lisbeth de Salém.